Resolução dos exercícios envolvendo eletrólise. Vamos lá, pessoal. Exercícios de eletrólise. O que é eletrólise? Monte um diagrama, um desenho representativo. Então, temos aqui ao fundo um sistema representativo. Eletrólise é uma reação química de oxirredução provocada pela passagem da corrente elétrica. Para provocar a passagem da corrente elétrica, tenho que acoplar no sistema um gerador de energia, bateria ou pilha. Bom, então nós acoplamos nos eletrodos aqui uma bateria ou pilha, forçando a ocorrência da reação de oxirredução. Caso contrário, a reação não ocorre. Então, os elétrons na eletrólise vão do maior potencial para o menor potencial, porque a pilha está forçando a passagem contrária dos elétrons do polo positivo para o polo negativo. Desta maneira, na eletrólise, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Porém, no cátodo ocorre o processo de redução, como nas pilhas, os cátions recebem os elétrons, e no ânodo ocorre o processo de oxidação. Portanto, a eletrólise é um sistema não espontâneo, porque se eu não colocar a pilha, ela não irá ocorrer. Contrário dos sistemas de pilhas, que são sistemas espontâneos. Segunda questão, a eletrólise ígnea é muito utilizada na obtenção de metais, como alumínio, sódio, entre outros. Responda A. O que é eletrólise ígnea? Eletrólise ígnea é uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica realizada com eletrodo fundido, substância no estado líquido. Ou seja, eu tenho que fundir, provocar a fusão do composto, né? No caso, geralmente o sal. O termo ígnea vem do latim igneo, significando ardente. Na eletrólise ígnea, utilizam-se os eletrodos inertes que possuem elevado ponto de fusão, comumente platina ou grafite. Claro, porque o sal fundido, para fundir o sal eu preciso de elevadas temperaturas, preciso de eletrodos que resistam a essas elevadas temperaturas. Dê um exemplo, temos o exemplo aqui, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, onde no esquema aqui eu coloco um gerador de energia, uma bateria, uma pilha, né? Então, forçando, nesse caso, no ânodo, a oxidação dos íons cloreto, que vão formar gás cloro no ânodo, liberando elétrons. Já no cátodo, os cátions vão receber elétrons, vão sofrer a redução. Os cátions aqui são os íons sódio mais, vão receber os elétrons, se depositando então só o sódio na forma de sódio sólido. Tudo bem? Terceira questão, o que é eletrólise aquosa? Dê um exemplo. Eletrólise aquosa é uma eletrólise onde há dissociação de um composto iônico em solução aquosa, em água. O eletrodo deve ser inerte. Claro, o eletrodo não pode reagir com o sistema, senão ele vai criar contaminantes, né? É necessário considerar a reação de autoionização da água, onde são produzidos íons H+, e íons hidroxila. Esses íons produzidos pela autoionização da água irão competir com os íons do sal dissolvido. O composto iônico sal é dissolvido em água, ocorrendo a formação de íons livres que produzirão a corrente elétrica. Exemplo do NaCl em solução aquosa. Então, eu preciso saber a prioridade para os íons serem descarregados, né? Então, a água sofre autoionização, os íons H+ irão competir com os íons sódios e, nesse caso, vão descarregar primeiro. E já para os ânions, eu tenho a competição dos íons hidroxilas com os íons cloretos, e os íons cloretos irão descarregar primeiro em relação aos íons hidroxilas. A
A reação global vai ser, então, os íons cloretos descarregando no ânodo, formando o gás cloro, e no cátodo, os íons H+, sendo descarregados, formando o gás hidrogênio. Quarta questão, explique o processo de galvanização e eletrodeposição. Dê um exemplo para cada um deles. A galvanização é um processo utilizado para revestir um objeto metálico com uma camada de outro metal a partir da eletrólise. Por exemplo, a aplicação de uma camada protetora de zinco ou ligas de zinco a uma superfície de aço ou ferro, de modo a evitar a corrosão destes. O método mais comum é a galvanização por imersão a quente, no qual as peças ou estruturas são mergulhadas num banho de zinco fundido. No processo, as reações não são espontâneas. É necessário fornecer energia elétrica para que ocorra a deposição do metal, a eletrólise. Trata-se, então, de uma eletrodeposição na qual uma corrente contínua é fornecida aos eletrodos e pela solução, fazendo com que o metal que dá o revestimento seja ligado ao polo positivo e o objeto condutor ligado ao polo negativo. Outros exemplos, o revestimento de uma superfície com cobre ou ouro puro. Podemos ver aqui nessa eletrodeposição do esquema, a placa de ouro, então, está no ânodo, no polo positivo, sofrendo oxidação. Essa placa está imersa em uma solução contendo íons ouro. O ouro está sofrendo oxidação, está liberando mais íons em solução. Esses íons ouro estão aqui no cátodo, né? Recebendo os elétrons porque eles têm preferência sobre o alumínio. Desta maneira, então, no cátodo, os íons ouros vão receber os elétrons e vão se depositar sobre o anel de alumínio, formando uma camada, então, de ouro revestindo o alumínio com ouro. Tudo bem? Desta maneira, nós terminamos a resolução de 4 exercícios. Agradeço a participação de todos, pessoal. Até mais!